Bom, vamos lá então. Vou começar a entrar no tema de hoje. O tema de hoje sobre essa questão do desvalor. É exatamente o gancho, né? Disso que a gente já está falando aqui. O sentimento de desvalor. Por quê? Eu quis trazer isso hoje. Porque quando a gente se sente desvalorizado, a gente coloca na nossa vida, tudo vai estar como se fosse imantado por essa energia de desvalor. Então, o que é sentir-se desvalorizado? É não se sentir capaz também de fazer as coisas, né? Se eu não me sinto com valor, significa que eu não me sinto capaz de ter um bom relacionamento, de ter um bom trabalho. Essa sensação de desvalor, que é um padrão também, a gente tem falado muito de padrão nos encontros das últimas semanas. Esse padrão, que é como um sisteminha de computador, é algo que de tanto acontecer se transformou num padrão. Então, esse sentimento de não ter valor, de não se sentir capaz, ele atrapalha muito, né? Ele bloqueia. Tem a ver com o quê? Com a baixa estima. Porque se eu não me sinto capaz de fazer as coisas, se eu não me sinto apto e lógico que muitas vezes, tem algo que eu ainda não sei. Eu quero aprender. Mas eu me sinto capaz de enfrentar a situação nova, sei lá, um estudo, mudar de emprego, e eu sinto que eu sou merecedor e posso tentar fazer isso, aprender algo novo. Então, isso leva a desenvolvimento. Mas muitas vezes, por mais que a gente fale que vai fazer, eu vou, um determinado projeto, talvez se eu tenho muito dentro de mim esse padrão do desvalor, eu até vou, mas o meu campo de energia de alguma forma vai estar mandando uma informação que, isso não é para mim, isso eu não vou conseguir, eu não sou capaz. Então pode ser que no meio desse processo eu desista, ou eu nem comece, ou não dê certo. Então, para reafirmar a minha sensação de não ter valor perante aquilo. Muitas vezes, de onde vem isso? E lógico também que não é uma coisa só, né, gente? É tão abrangente. Por quê? Como eu falo, pode estar em qualquer fase, principalmente fase de vida intrauterina, fase de 0 a 7 anos, que é quando a criança está recebendo, absorvendo informações. Então, o que será que eu ouvi sobre mim? Né? Será que eu tive um apoio, uma palavra de incentivo de pai, de mãe, de cuidador? Ou será que eu ouvi palavras negativas? Você não faz nada direito, você é mole, você derruba tudo que tem na tua mão, você não serve para nada. Isso sem falar outras verbalizações que são muito mais pesadas, que é chamar de burro, xingar, falar às vezes da aparência física, e isso acontece muito. Né? Já aconteceu muito com muitas das nossas crianças, quer dizer, nós na infância, muitos de nós já passamos por isso. E mesmo hoje, né, com todo o conhecimento, com tanto que se fala sobre como educar filhos, ainda temos, né, por uma questão muitas vezes de desconhecimento, de ignorância, no sentido de não saber o efeito que isso traz. Mas se meu pai me tratou assim, minha mãe, eu também tendo a reproduzir com os meus filhos. Só que isso faz um grande estrago na autoestima, né? Esse é um dos fatores, pode ser um dos fatores da sensação de desvalor. E é interessante porque quando eu tenho esse mecanismo, a sensação de desvalor, provavelmente eu vou criar um processo interno de querer ser visto, ser amado e ser aceito, principalmente lá na infância, né? Ela sempre muito tá lá. E essa criança, vamos dizer assim, ela sempre vai tentar fazer o melhor. Ela vai ser normalmente a criança mais boazinha, ela não quer desagradar, ela tenta fazer tudo perfeito. Por quê? Porque ela tá sempre necessitando da aprovação, de uma palavra, de um gesto, como quem diz, não, eu te valorizo, eu te vejo, você é bom o suficiente. E isso pode gerar em muitos de nós adultos que na vida adulta a gente reforce esse padrão. Como? Sempre necessitando da aprovação do outro. Porque se no fundo eu me sinto sem valor, incapaz, sem força, eu preciso que alguém olhe para mim, eu preciso que alguém me ame, eu preciso que alguém me valorize. Então a gente vai estar sempre se validando a partir do externo.
Então, o que é a validação a partir do externo? Eu faço as coisas, mas eu estou olhando sempre para fora. Quem vai elogiar, quem vai ver, quem vai aprovar, né? Quem vai me dar parabéns, quem vai falar legal. Às vezes isso acontece, mas é muito pouco, porque cada indivíduo está olhando para si mesmo, né? Então, nem sempre, não significa que o outro às vezes não veja ou não valorize. Talvez ele até veja, mas ele não expressa. E mesmo se expressar, às vezes não é a expressão que eu queria ter. Eu queria uma expressão mais enfática, não é assim? Então, é tão assim, né? Essa base da sensação de desvalor, muitas vezes, se isso é muito forte, vai influenciar severamente nas minhas relações ao longo do tempo. Relacionamento afetivo, relacionamento no ambiente de trabalho, com amigos, porque de alguma forma, se eu acionei, se eu tenho esse mecanismo de eu quero fazer tudo bem feito, eu quero que me aprovem, eu vou estar sempre esperando algo. E esse algo, na maioria das vezes, nunca vai ser suficiente, porque quem na verdade está na defasagem, sem amor, sem atenção, sem valorização, é a nossa criança, né? Isso, para quem é terapeuta, sabe que a gente que lida com terapia todo dia, é isso que a gente vê. Na maioria das vezes é a criança que está querendo aprovação, ela está querendo ser vista, ela está querendo ser acolhida. E isso falta, não por maldade de pai e mãe, na maioria das vezes, mas porque eles estavam trabalhando, porque eles não tinham percepção. Por isso que é tão importante hoje, nós que estamos aqui conversando sobre isso, se temos filhos, se temos netos, se temos sobrinhos, buscarmos informação até como eu conduzo a criação de um filho, o que eu tenho falado para ele, quanto eu estou olhando para meus filhos, né? Porque eu também trabalho, assim, tenho feito atendimentos com jovens, coisa que antes eu não fazia, mas como tem acontecido, o que eu vejo é que não importa a idade, não importa se tem 12, se tem 15, se tem 30, se tem 50, todos querem ser vistos e acolhidos, né? Então, faltou muito para nós isso. Na maioria, quem trabalha com constelação, a gente vê isso claramente num trabalho de constelação sistêmica familiar. Tanto que essa criança muitas vezes não teve o olhar, né, realmente daquela mãe, principalmente da mãe, mas do pai também. E isso pode gerar essa sensação de desvalor ao longo da vida e da pessoa não se sentir capaz realmente. Então, por isso que é tão importante, né, a gente se perceber. E perceber que às vezes a gente faz movimentos sempre olhando para fora. No fundo, eu tô querendo que alguém me veja. O marido, o irmão, a namorada, o chefe. Tudo bem, você vai falar chefe, é pelo ambiente de trabalho, você quer ser visto, reconhecido para ter uma promoção. Vamos dizer que é um lugar assim que... Mas mesmo assim, né? Mesmo assim, eu ainda estou na necessidade de ser valorizado. É que diretamente isso fica mais claro, mas nas outras relações nem tanto. E o ponto é que movimentos eu tenho feito a qualquer custo para poder ser visto e valorizado. A gente às vezes faz coisas que a gente não se toca. Às vezes a gente aceita coisas que não precisaria aceitar, né? Às vezes até nas amizades, de repente eu tô abrindo tudo, estão passando por cima de mim, né? As pessoas estão indo além dos limites, mas se elas estão indo além é porque eu permito, porque no fundo eu só queria ser aprovado, amado e aceito. Então, quando o André falou que qual é a nossa missão aqui, eu acho que é o que eu sinto, é desenvolvimento de auto-amor. É justamente perceber que essa aprovação, essa aceitação, essa valorização, somos nós que temos que olhar pra gente e realmente começar. Mas quando a gente tem muitas partes nossas e memórias desvalorizadas, esse trabalho não é tão fácil de ser feito, porque enquanto eu tô aqui olhando pra mim, olhando no espelho e falando, eu me amo, eu me aprovo, vamos lá, eu tenho talvez N fases da minha infância onde a minha criança estava acabada, estava destruída, estava amedrontada, estava sozinha, e isso tem uma força. Por isso que sempre eu trabalho tanto com acessar memórias, buscar, cortar cordão, identificar, né? Porque às vezes essa força é tão grande que, por mais que eu verbalize aqui, é só uma verbalização, é quase só uma teoria, e não é aquilo que eu consigo sentir, né? Porque a força dessas memórias
são grandes. E também a memória de outras existências, conteúdo de antepassados. Então, é uma malha energética, é uma teia energética que muitas vezes está puxando a gente ainda para aquele padrão de sensação de incapacidade, de desvalor. Então, eu realmente acredito que a nossa maior missão é essa libertação através de auto-amor, porque senão a gente está sempre buscando no outro, de alguma forma. E também a gente se compara, né? Sempre tem alguém que eu vou olhar. Porque o fulano conseguiu, o fulano fez, o fulano é mais bonito ou mais bonita. De alguma forma, a casa, eu sempre vou trazer um comparativo, porque eu me valido pelo outro e não por mim. Então, eu acho que a nossa aprendizado é a autovalidação, autoamor, autorrespeito. Eu acho que esse é o maior desafio que tem. E não se validar tanto a partir do outro. E aí acaba que é assim, não, eu sou assim, é a minha forma, eu me aceito assim, eu me amo assim, tenho para melhorar, tenho, vou lá. Mas eu não tenho que ser aquilo que eu acho que o outro quer. O outro, mundo, sociedade, relacionamento, pai e mãe. Por isso que eu falo, eu acho que é bem preso, né? Uma malha energética que nos prende. Então é isso. E agora a gente vai para a parte prática da coisa. Vamos lá, lembrando da água, tenham água para beber, né? Pode deixar até o final a sua aguinha. Agora a gente vai para a parte prática, tá bom?